temos experimentado, ouvido e presenciado. Porque a Bíblia relata várias passagens em que o povo de Deus experimentou situações adversas. Mas o que a Bíblia diz? Tende bom ânimo, não é verdade? O Senhor Jesus não disse isso? Então, nós poderíamos começar essa palavra justamente com o Salmo 126, quando diz que grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso, estamos alegres. Mas eu gostaria de traçar um paralelo desse Salmo 126 com o Salmo que nós vamos ver na sequência, que é o de 137, que mostra uma situação oposta, uma situação adversa, uma situação contrária. É quando o povo de Deus estava exilado sobre o domínio de Babilônia, e o sentimento que havia nos exilados ali de Judá refletia uma situação caótica, uma situação de prisão, uma situação de um povo subjugado, de um povo escravizado, de uma situação de assolação, de destruição. E o Salmo 137 exatamente, o salmista está narrando esse tempo em que eles estavam sob esse domínio de escravidão, e narra que eles estavam às margens dos rios de Babilônia, e eles estavam sentados e choravam, com saudades de Sião. Com saudades de Sião, desse tempo em que eles experimentaram o refrigério, o descanso do Senhor, a paz e a graça de Deus. E completa o salmista dizendo que nos salgueiros babilônicos, nas árvores, eles penduravam as suas harpas, e quando os seus opressores, aqueles que os escravizavam, pediam para eles cantarem uma canção de Sião e que fossem alegres. Além de serem subjugados, eles ainda tinham que demonstrar uma alegria. E eles nada podiam fazer, pois estavam amargurados e experimentando uma tristeza profunda. E muitas vezes, em nossa vida, nós estamos justamente mencionando sobre isso. Acontece a mesma coisa, nós passamos por ciclos, ou por situações, ou por circunstâncias que nos trazem profunda tristeza. Nos trazem melancolia, às vezes até alguns entram no estado deprimido, experimentam uma depressão, angústia e dor. Parece que esse tempo nunca, para alguns, nunca irá acabar. E quanto mais tempo nos lembramos dos bons momentos de como vivíamos, mais nos desesperamos e choramos ao contemplar a dura realidade que estamos passando, que algumas pessoas podem estar passando por situações adversas. E esse tempo é o chamado tempo de angústia, é um tempo de dor. E nós podemos citar aqui várias circunstâncias que alguns podem estar experimentando. Às vezes um desemprego, às vezes uma enfermidade, às vezes uma separação, às vezes um pecado difícil de ser vencido, uma situação pecaminosa que nos separa. E o que separa o homem de Deus é justamente o pecado. A Bíblia diz que o Senhor aborrece o pecado, ele rejeita o pecado. E às vezes é uma situação que te prende, que te aprisiona e que te faz escravo. O Cosme, nosso pastor, um dos nossos pastores, por mais de uma vez ele tem dado um testemunho da vida dele, na época em que ele era jovem, de uma determinada situação que o escravizava. E ele disse para o Senhor: Senhor, se o Senhor não me livrar disso, eu vou morrer, eu vou para o inferno. Ele estava num vale, experimentando uma situação de depressão, de angústia, de dor,
e de opressão do inimigo, porque ele não conseguia se desvincular daquela situação. Graças a Deus que o Senhor o libertou. Ele deu oportunidade para que Deus agisse na vida dele e o limpasse, e o lavasse, e o purificasse. Então, no tempo da angústia, como nós estamos mencionando, muitos de nós podem estar experimentando esse tempo. E é um tempo onde a nossa alegria é transformada em lamento, a festa é transformada em luto, e o prazer é transformado em pranto, em tristeza, em choro, em lágrimas. Mas o que muitas pessoas esquecem é que no tempo da angústia é que o Senhor se manifesta em nós. Amém? Amém. Quando estamos angustiados, como estamos nos sentindo abatidos, tristes, aí é que nós damos a oportunidade para a atuação do Senhor em nossas vidas. Porque aí há um quebrantamento. Há um versículo bíblico assim muito duro e difícil até de você compreender e às vezes assimilar, que diz que melhor é estar na casa de luto do que na casa de festa. Porque na casa de luto, de tristeza, de angústia, de dor, você vê o fim de todas as coisas. Você enfrenta, está de frente daquela situação em que todos nós, os seres viventes, vamos experimentar um dia. É a nossa passagem da vida, essa vida natural, para a vida eterna com Deus. Então, diz a palavra do Senhor que Deus, que o nosso Senhor é socorro bem presente no tempo da tribulação. Leia isso no Salmo 46, vamos abrir, acho que é importante a gente conferir o que a Bíblia está dizendo. Salmo 46, versículo 1, diz exatamente isso: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então você está vivendo uma situação de atribulado, de tribulação, de resistência, uma situação adversa, o seu socorro está bem presente. O seu socorro é o Senhor.